No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que mantinha um caso amoroso com seu sogro, e o desfecho dessa história não terminou nada bem. Hoje vamos falar do caso Alina Gu. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Alina Gu era uma jovem de 18 anos que vivia na cidade de Igdir, localizada na Turquia. Ela residia no centro da cidade, mais precisamente no 14º distrito de Kasım. Alina namorava Göktuğ Gakin, filho de um empresário local, e ambos estudavam na mesma escola. No dia 30 de setembro de 2021, Alina foi encontrada sem vida, caída em frente ao prédio onde morava. Pouco antes da descoberta do corpo, a polícia já havia localizado uma carta de despedida escrita por ela. No bilhete, Alina afirmava que sua decisão foi motivada por Gökhan Argin, o pai de seu namorado. As autoridades foram acionadas e rapidamente iniciaram as investigações do caso. A perícia constatou que Alina havia saltado do 5º andar do prédio, resultando em sua morte. O corpo foi encaminhado ao IML para a realização de exames, incluindo análise toxicológica e uma avaliação minuciosa para confirmar a causa do óbito. O exame toxicológico revelou que Alina apresentava altos níveis de álcool no sangue, indicando que provavelmente ela estava embriagada no momento do ocorrido. Uma análise detalhada confirmou que a causa da morte foi causada por múltiplas fraturas no corpo e hemorragia interna causada pela queda. A carta de despedida foi escrita com batom e foi deixada sobre a sapateira minutos antes de Alina cometer o ato fatal. O conteúdo da mensagem chocou a população local e se tornou o foco principal do caso. O bilhete dizia o seguinte: "Porque você é uma pessoa neurótica, que não sabe o que falar e nem o que é humanidade. Vai contra a minha insistência em conversar e resolver as coisas, defendendo o direito de pegar no meu pé e me ameaçando constantemente. É óbvio que você forçou relações com a própria namorada de seu filho 2 vezes, além de ter dormido com as esposas de seus amigos. Não posso deixar de dizer isso. O único erro que cometi foi a coisa desonrosa que você fez enquanto me humilhava." O caso rapidamente tomou grandes proporções e a curiosidade da população se voltou para Gökhan Argin, o homem apontado na carta como responsável pelo sofrimento de Alina. Na época, Gökhan tinha 40 anos. Era um empresário de sucesso e proprietário de uma empresa de navegação. Além disso, era casado e pai de 2 filhos, um deles sendo o namorado da jovem. Durante a investigação, a divisão de crimes de TI foi acionada para analisar as redes sociais e os celulares dos envolvidos no caso. O caso entre Alina e Gökhan foi em grande parte confirmado pela polícia. Foi descoberto, no entanto, que um dos celulares de Gökhan havia desaparecido misteriosamente. Esse celular teria sido utilizado em uma ligação que, segundo os investigadores, poderia estar ligado diretamente ao caso. Em seu depoimento, Gökhan afirmou que na noite anterior ao ocorrido, seu filho, namorado de Alina, estava bastante irritado. Ele alegou que o jovem havia enviado mensagens ofensivas, batido seu celular contra a parede da cozinha e, em seguida, o arremessado para fora de casa. A polícia, no entanto, acreditou que Gökhan escondeu o aparelho, pois nele poderia haver mensagens comprometedoras ou fotos íntimas dele com Alina, o que o colocaria em uma situação ainda mais delicada. As investigações também revelaram que Alina já havia tentado tirar a vida em outra ocasião. O episódio ocorreu no dia 14 de maio de 2020 em Istambul. Naquele dia, Alina subiu até os andares superiores de um prédio em construção. No entanto, antes que pudesse saltar, a polícia chegou ao local e conseguiu impedi-la a tempo. O motivo dessa tentativa teria sido uma ligação feita por Gökhan. Durante um encontro marcado por ele, o empresário teria agredido Alina. Conforme indicado pelas investigações, Alina mantinha um relacionamento com Gökhan há algum tempo. Embora tenha sido consensual no início, a jovem quis encerrar o envolvimento.
mas passou a sofrer com ameaças e perseguições. Em uma mensagem escrita no dia 15 de maio de 2020, Alina confidenciou a uma amiga que, apesar de nutrir sentimentos por Gökhan, sentiu medo dele e não sabia como se afastar. Durante seu depoimento, Gökhan admitiu o relacionamento, mas afirmou que era tudo consensual. Negou o envolvimento de ameaças, agressões ou na morte de Alina. Gökhan também declarou que no dia anterior à tragédia, ele e Alina foram descobertos. Segundo ele, ambos foram a uma farmácia para comprar uma pílula do dia seguinte, pois tiveram relações sem proteção. A polícia, no entanto, defendeu que Alina tirou a própria vida devido ao relacionamento tóxico, embora não se descartou a possibilidade de um crime. Tanto a polícia quanto parte da população que acompanhava o caso suspeitava que Gökhan ou seu filho Göktürk poderiam ter envolvimento direto no que aconteceu com a jovem. Para muitos, Alina não tirou a própria vida, mas sim foi empurrada do prédio, e o cenário foi cuidadosamente arquitetado para parecer um suicídio. Alina Gül foi velada e sepultada num cemitério Igdir Aziri, localizado na cidade onde morava. Em entrevista, a família de Alina declarou que não acredita que ela tenha tirado a própria vida, reforçando que ela foi vítima de um crime orquestrado por Gökhan e Göktürk. Eles também expressaram profunda tristeza ao mencionar que essa foi a segunda tragédia enfrentada pela família. 3 anos antes, o irmão mais velho de Alina havia morrido afogado no mar de Marmaris. No decorrer das investigações, Gökhan foi preso sob suspeitas de envolvimento no caso. Seu filho, Göktürk, chegou a ser detido por suspeitas de conexão com o caso, mas foi liberado pouco tempo depois. Gökhan foi levado à primeira audiência judicial, onde acabou sendo solto, com a condição de não sair da cidade. O Ministério Público solicitou a manutenção. As autoridades investigaram e ouviram o depoimento de 2 amigos de Alina, Beyza e Serhat. Beyza contou à família que não conhecia Gökhan pessoalmente, mas Alina havia confidenciado que ele a ameaçava, perseguia e por vezes até a agredia fisicamente. Ela também relatou que no dia 29 de setembro de 2021, um dia antes da tragédia, Alina enviou um áudio pelo WhatsApp dizendo que não suportava mais a situação e que iria à delegacia para prestar queixas. Por sua vez, Serhat, outro amigo próximo, afirmou que Gökhan perseguia Alina com frequência. Ele contou que a jovem chegou a ir à sua casa em busca de ajuda em algumas ocasiões. Serhat relatou que Alina evitava falar abertamente sobre o problema, por medo que algo pudesse acontecer com ela ou com sua família. Além disso, Serhat revelou que poucos dias antes do ocorrido, recebeu uma ligação de Gökhan, feita de um número desconhecido. Durante a ligação, Gökhan perguntou se ele e Alina tinham algum relacionamento amoroso. Serhat respondeu que eram apenas amigos. Ainda em seu depoimento, Serhat disse que Alina estava extremamente desesperada e chegou a falar em tirar a própria vida. Outro depoimento importante veio de Merik, um parente de Alina. Merik contou que meses antes, a jovem havia ligado para relatar que Gökhan a incomodava constantemente, tanto por telefone quanto pelas redes sociais. Ele a aconselhou a procurar uma delegacia para formalizar a reclamação. Alina seguiu o conselho e foi até uma delegacia. Enquanto aguardava para ser atendida, ela enviou uma mensagem para uma tia, afirmando que finalmente faria a denúncia. Contudo, de forma estranha, algumas horas depois, ela voltou atrás e informou a mesma tia que adiaria a denúncia para outro dia. Durante uma análise das redes sociais de Alina, a polícia encontrou mensagens reveladoras. No dia 8 de setembro, Alina enviou uma mensagem a Gökhan, afirmando que o relacionamento deles era errado e que poderia terminar em tragédia. Já no dia 22 de setembro, ela enviou outra mensagem dizendo que o Gökhan de antes não existia mais, que ele havia se tornado cruel. Alina o acusou de tê-la machucado e ameaçou expor seu comportamento para o mundo. Além disso, no dia 27 de setembro, 2 gravações de áudio foram enviadas para Alina de uma conta chamada Xmax. A polícia acordou a voz como sendo de Gökhan, na qual ele afirma não estar para brincadeiras e sugeria que em breve eles se despediriam. Gökhan admitiu ter enviado mensagens de voz e texto quando foi confrontado pelos investigadores. Com base nas provas acumuladas, a promotoria apresentou o caso ao juiz, que emitiu um mandado de prisão contra Gökhan. Ele foi detido no dia 7 de outubro de 2021 e transferido para a prisão.
As investigações concluíram que Gökhan foi o principal responsável pelo estado de desespero de Alina, o que acabou levando a jovem a tirar a própria vida. As apurações também revelaram um padrão de comportamento por parte de Gökhan. Ele atraía mulheres jovens pelas redes sociais com promessas de dinheiro e presentes. Depois de conquistá-las, ele as embriagava e as forçava a manter relações sexuais. Apesar dessas práticas, Gökhan frequentemente escapava das consequências legais, devido ao seu poder financeiro e influência na região. Göktürk, filho de Gökhan e namorado de Alina, também foi investigado, mas a polícia não encontrou evidências que o ligassem diretamente ao ocorrido. Em uma entrevista, Göktürk afirmou que desprezava o pai, dizendo que ele o havia desonrado. Ele declarou ainda ser uma vítima do comportamento abusivo de Gökhan e revelou sua intenção de deixar a cidade para buscar paz e recuperação emocional. O julgamento de Gökhan teve início no dia 17 de março de 2021. Familiares de Alina, advogados da família e representantes da Comissão dos Direitos da Mulher de Agadir acompanharam o caso de perto. Durante as audiências, uma testemunha protegida, cuja identidade foi mantida em sigilo, revelou que também havia sido vítima de Gökhan. Ela afirmou que diversas outras mulheres sofreram o mesmo tipo de abuso, mas temiam denunciar por conta das ameaças feitas pelo réu. Por medo, uma testemunha relatou que precisou deixar a cidade. A acusação apresentou um relatório detalhado com as mensagens trocadas entre Gökhan e Alina. De acordo com a promotoria, as informações contidas nos documentos confirmavam que Gökhan forçava relações com Alina e a submetia a uma intensa pressão psicológica, levando-a ao suicídio. Por outro lado, a defesa de Gökhan argumentou que todas as acusações foram infundadas e que ele não poderia ser responsável pelas ações de Alina. Após horas de deliberação, o juiz solicitou que Gökhan se pronunciasse. O réu, que se manteve em silêncio durante todo o julgamento, apenas declarou ser inocente e pediu por sua libertação. O juiz então anunciou sua sentença: prisão perpétua e uma multa de 10 mil liras turcas, que é aproximadamente R$ 800. Após o julgamento, as autoridades emitiram uma nota pública, incentivando as outras vítimas de Gökhan a se manifestarem, garantindo que ele poderia ser responsabilizado por mais crimes e teria maior dificuldade em reverter a sentença. Apesar das conclusões oficiais, que indicaram que Alina tirou a própria vida, muitos acreditam que o caso foi manipulado para parecer um suicídio. Com o inquérito encerrado e o caso oficialmente finalizado, resta apenas uma dúvida: Alina realmente tirou a própria vida ou tudo foi armado? Esse foi o caso de hoje e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.